Olá pessoal, de Bar em Bar de hoje, com o Luiz Carlos Renzi, o macarrão. De onde veio o macarrão? Da descendência italiana. Não porque eu seja esbelto, magrinho, mas é por ter o Renzi é um nome italiano. E quem colocou o apelido? Isso vem desde a época de ginásio. Desde a época de ginásio, com meus 12, 13 anos, eu já tinha esse apelido. E naquela de não contestar para ver se não pega, pegou. O efeito, o antídoto não funcionou. É, apelido é assim mesmo. É. O macarrão todo mundo te conhece como contador sério da cidade, tem uma Sim. história já consolidada, né? Isso. Mas sempre quando eu vou lá, a gente pode conversar, vira e mexe eu vou lá, a gente fala um pouco de música, de arte, né? E você é um colecionador de marchinhas e gosta muito, de música também, né? Essa é boa, hein, Juan? Gosta de uma cachaçinha, macarrão? Eu gosto. Toma sempre ou de vez em bom. quando? A malvada da cachaça. Não, como aperitivo. Isso é Como bom, aperitivo. isso é bom. Obrigado, viu? obrigado. E como é que começou essa história de colecionar vinil ou marchinhas? Como é que é isso? Eu desde de criança, antes de ser adolescente, peguei a época do rádio, ouvia muito rádio, ouvia muita música em rádio, gostava de me atualizar, a época de ouro do rádio, e acompanhava, e queria ter isso em mãos, e comecei a ter minha coleçãozinha de disco. Naquela época era diferente, né? Isso, eu até ficava bravo com meu pai quando ele pegava o rádio para ouvir futebol. Eu queria ouvir música e ele queria ouvir futebol. E ele ganhava sempre a parada que ele era o dono do rádio. Mas música, futebol, samba, né? O macarrão trouxe vários vinis aqui sim. hoje pra escutar, né? E aí começou uma coleçãozinha que foi indo, eclética. Eu Eu gosto de tudo. Eu gosto de clássico popular, americano, não coleciono nada. Então tudo que eu gostava eu comprava. A única coisa o único gênero de música que eu persigo é marchinha de carnaval. E qual delas, assim, algumas que toca mais você ou que você gosta, assim, de marchinha, assim? A marchinha você pega todas, né? Desde Ou de que época, assim, que você acha que, essa época teve uma produção bacana de marchinhas? Tem uma época... Ela começa a época política em 1940, 1950, que tinha um cunho político, a marchinha. Quando você ouve hoje a Gal Costa cantar Onde está o dinheiro, o gato comeu e ninguém viu, o seu paradeiro ninguém sabe, ele sumiu, você vai ver que essa marchinha é de 1930 e pouco. Quando você ouve Balancê com a mesma Gal Costa cantando, todo mundo pensa que é uma coisa atual, é de 1930 e pouco, que a Carmen Miranda gravou. Então, eu acho que o bonito da marchinha, além de ser uma coisa alegre, espontânea, ela tinha, vamos dizer, uma conotação política, uma crítica política atrás da marchinha. Apesar de todo aquele governo de Getúlio Vargas e tudo, tinha essa conotação. Um protesto, uma maneira de se comunicar com a população, né? De criticar a situação, de abrir o olho, e de uma maneira alegre, festiva, né? Mas a música tem essa característica, né? Talvez se perdeu um pouco agora, uma coisa muito business, né? Muito negócio, mas acho que o intuito principal das artes é isso, nessa questão eu acho que contestar, né? A arte, quando você analisa a arte, ela vai refletir aquela época. Se você tem uma música triste, você vai ver que a coisa era complicada naquela época e tudo. Quando você pega uma música que é parada, americana, não porque ela seja triste, ela era romântica. Porque década de 1920, 1930, existia aquela euforia do pós-guerra nos Estados Unidos. Então foi uma época alegre, Charleston, as big bands, os bailes, aquela coisa bonita, onde todo mundo se divertia, né? Eu não gosto de viver de nostalgia, eu acho que não pode viver de nostalgia. Mas você tem que procurar a raiz, você tem que procurar a origem. O presente de hoje é a soma de todo um passado, entendeu? Por exemplo, na época, quando começou a Bossa Nova, eu era fã da Nara Leão.
Aí a Nara Leão, de repente, começa a cantar sambista de morro, que eu nunca tinha ouvido na época. Aí eu ouvi falar do Zequete, do Cartola, do Nelson Cavaquinho, né? Que é coisa magnífica, pô. Mas quem induziu? Ela me mostrou alguma coisa e eu fui buscar a origem. E eu acho que é um exercício saudável, salutar. Ouvia meu pai cantando as musiquinhas que era do Francisco Alves, Nelson Gonçalves, tudo. Depois, uma hora, você vai ver o valor que elas têm. Procura. Você tem que ter abertura para ver, né? É verdade. E você vai descobrir coisa muito bonita. Ô Macarrão, essa sua, vamos dizer assim, essa paixão pela música te levou a empreender uma casa noturna na região, na década de 70, né? Que é o Labirintos, o Extravagant. Primeiro o Labirinto. Foi essa paixão pela música que levou você a isso ou não? Eu acho que... Como é que foi essa história? Porque foi pioneira aqui na região, né? Foi. Suzano crescia e a diversão da turminha na gente era ficar no jardim. Então, de repente, começa a estourar a época de discoteca, novela, Dancing Days, e a gente fez uma discoteca. Eu acho que ela não devia ter... A primeira, o Labirinto... É Labirinto ou Labirintos? Labirinto. Labirinto. Porque era uma confusão para entrar, tudo torto, porque a gente queria... Quem que deu o nome de Labirinto? Eu. A gente queria criar um mecanismo que quem estivesse fora não conseguisse enxergar, entendeu? E no fim, ela não tinha mais que 25 metros quadrados. Nossa! Fervia, saía gente pela janela. E a Extravagant veio depois? Como é Veio que... depois, um pouquinho maior, já mais sofisticada, mas também seguindo a mesma linha. A Extravagant, inclusive, a gente chegou a ter shows, Demônios da Garoa, Traditional Jazz Band, todos eles tocaram lá no Extravagant. Olha, aqui em Suzano. Calbi Peixoto veio, cantou no Extravagant. Dois monstros da música brasileira, Altamiro Carrilho e o Valdir Azevedo, os dois tocando no palco do Extravagant. Você não conseguiria recriar essa época, reviver. O que ficou na memória é gostoso de lembrar. Lembrança, como você disse. E o que tem nessa memória, nessa lembrança de especial dessa época aqui? O que tornou essa época tão especial para vocês, para o seu grupo de amigos ali? Era o clima que reinava, sabe? Era uma época onde não corria droga, o pessoal, uma Cuba Libre, uma caipirinha, todo mundo alegre. A paquera que existia na época, entendeu? Muitos namoros começaram ali. Então acho que isso foi... Hoje eu encontro gente que está casada que começou o namoro dentro da discoteca. E ele trouxe aqui, nossa, um monte de vinil aqui, a gente está escutando Clara Nunes um pouquinho. E você estava mostrando algum aqui, né, Macarrão? Qual que é mesmo? Eu estava mostrando agora, por ser época de carnaval, Carmen Miranda. Toda carnavalesca, você veja a capa. As capas dos discos eram obras de arte, né? Você sente Era sempre elaborada. E como é que é isso agora pra você? Porque agora a gente escuta a música pelo Spotify, por exemplo, e não tem a capa do disco. Não tem a capa, não tem o disco, você tem o fone de ouvido e ouve. E você sofre muito eu com acho isso? Esse contato com o disco, eu acho gostoso. A capa, por exemplo. O pegar, o tocar, é isso que você está falando? Olha uma foto dessa, você que é fotógrafo. É bacana, né? É uma obra de arte, Você pega... Mas isso tem... É uma das coisas que tem influenciado não só na música, mas na fotografia, né? A Márcia, minha esposa, fala muito disso, que ela gosta de várias cantoras, entre elas a Maria Bethânia, e ela fala que o CD dela é uma coisa, é uma obra de arte, né? Então é legal você ter, isso, quase que uma coisa de colecionador hoje em dia, né? Você tem toda a informação, quem gravou, exatamente, quem é o autor da música, hoje você consome música, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei de saber começo, meio e fim. Sabe, quando eu era criança, eu ia no cinema. Eu via o filme e queria saber como que esse filme chega na tela. Enquanto eu não consegui ver que existia uma película, que existia um projetor com uma luz que projetava, eu não sosseguei. Eu ouvia rádio, eu queria saber como que... E começou, na época, o rádio portátil. Como que uma coisa chega
sem um fio, sem nada, uma pessoa falando em São Paulo, no Rio de Janeiro, e eu ouvindo aqui. Enquanto eu não conhecia o estúdio de rádio, enquanto eu não conhecia um transmissor de rádio, uma antena transmissora, eu não sosseguei. Até a ponto de trabalhar numa rádio, né? Você é um curioso, então? Então, hoje você teria tudo isso se você digitar no YouTube, transmissor de AM. Vai ter toda a explicação lá. Na minha época não tinha nada. Tinha que fuçar. Eu tinha que correr atrás e ver. Mas o gostoso é você ver, sentir de perto. Foi isso que te levou a ser programador da Transcontinental por um período ou não? Eu sempre gostei de rádio. Gosto mais de rádio do que de TV. Hoje a rádio tomou outros caminhos, né? Justamente por causa das músicas de streaming, Spotify e tudo. E a gente fazia programação baseada no gosto pessoal da gente dentro da baliza da rádio, né? E o que tinha mais lá? Você pesava a mão mais aonde? Tirava de onde? Na sua programação, porque tinha a baliza da rádio, mas tinha o gosto, o seu gosto. Sim, era música popular, era... Eu gosto de tudo, Magno. Eu gosto de tudo que é bom. Eu gosto de música americana, eu gosto de música popular brasileira, eu gostava de bossa nova. Alguma música, algum estilo musical que você não gosta ou não? Não, eu procuro ouvir tudo. Eu procuro ouvir tudo. Pode ser até que eu não digira o que eu ouço, mas eu procuro ouvir e tentar, né, ver. Se eu não gostar, eu não gosto. Hoje, atualmente, o panorama musical não me agrada. Eu tenho visto muita coisa boa também, sabe? Você dizer, hoje não tem nada bom. Eu consigo ver boas cantoras, bom cantor americano, bons conjuntos, fazendo coisa boa. Na área de jazz, na área... E mesmo esses, procurando alguma coisa. Tocando coisa, por exemplo, antiga. Da época de 1950, 1960. Não seria uma regravação, seria uma recriação, né? Ele está fazendo aquela música que era de 50... Com um arranjo novo. Com um arranjo novo. Ele está dando uma roupagem nova. E na música, é lógico que não, é um conjunto, mas tem a parte da letra, a parte do arranjo, né? O que você acha assim que pesa mais? A letra? Tudo. O arranjo? Tudo. Música é uma combinação de ritmo, melodia, harmonia, sabe? Letra e a música em si, né? Você também gosta de cinema, né? Muito, gosto muito de cinema. Não sou muito de assistir na televisão, prefiro ainda o cinema, pelo encantamento da tela grande, do som, sabe? Alguma coisa assisto em casa, em DVD, coisa que já saiu, mas o cinema fascina, e o cinema evoluiu. O cinema digital hoje, a projeção é excelente, o som é excelente, então isso daí me fascina. Eu gosto... Cinema europeu, o cinema francês está fazendo coisa boa, o cinema canadense está fazendo coisa boa. O cinema americano também faz muito coisa boa. Mas com que frequência você costuma ir no cinema? Uma vez por mês? No mínimo uma vez por semana. Ah, por semana, então é bastante. Quase todo fim de semana. Olha que beleza. Quase todo fim de semana. E o cinema nacional, você acha que tem produzido... O que você acha do cinema nacional nos últimos 10 anos aí? Como é que você Eu tenho vê? visto coisa boa. É? Tenho visto coisa boa. Boas comédias, sabe? Alguma coisa política. Eu acho que tem bons filmes. Tem maus, mas tem bons. Eu acho que hoje eu vou assistir filme nacional sem medo. Muita gente gostou da época do cinema novo, Glauber Rocha, e sinceramente eu não gostei. Esteticamente, muita gente era conversa de intelectual, em mesa de bar e tudo, mas eu achei que fizeram muita coisa chata. Alguma coisa mais ou menos, mas fizeram muita coisa chata. E valorizaram demais o cinema autoral. Era aquela coisa do uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Mas eu acho que o cinema tem que ter muito mais que isso. Tem que ter produção, tem que ter muita coisa. Legal, Macarrão, queria agradecer você, o Não, convite, que isso, é um prazer. aceitado. Falar de música sempre é bom. É bom. Quando eu vou lá, sempre a gente fala de um monte de coisa, né? Vai tomar um café, um chocolate. Eu Sim. quis trazer isso para as pessoas que estão em casa também, que é bem Que legal. bom, tomara que elas gostem, tomara que sinta essa necessidade de
ver o presente, mas também dar uma espiadinha no passado. Sempre é bom você fazer essa retrospectiva. Você sempre vai aprender alguma coisa. Por exemplo, eu tenho o Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus, tanta gente boa que tem valor e que hoje, se você falar nisso, tem gente que nunca ouviu falar, né? E eu acho que vale a pena conhecer. Legal. Pelo menos dar uma espiadinha. Legal, é isso aí, pessoal. Vamos revirar o baú então, procurar coisas antigas, coisas novas e misturar. Que essa e é hoje você tem ferramenta. Tem, é verdade. Por exemplo, o YouTube é um tesouro de... Acha é tudo, uma né? arca, tudo. Muita coisa que eu não consegui em disco e nada, eu vou lá e tenho. É saber aproveitar. Sabe né? aquela coisa de você querer tal música, eu procuro e não acho. Chega lá, você encontra. Legal. É questão de você dirigir sua pesquisa, faz como que é? Um trabalho de arqueologia musical. Muito bom. Legal. Tá bom? Legal. Pessoal, o De Bar em Bar de hoje fica por aqui. Não esqueça de curtir o nosso canal, a nossa página e até mais. Eu agradeço a atenção e até uma outra. Isso aí. Muito bom. Obrigado, Macarrão. Ó. Saúde. Agora que eu fiquei desinibido, Nossa, ficou muito legal. né? Que bom. Muito bom. Ficou bem espontâneo. É, até um crime ficar só esse tempo com o Macarrão. O Macarrão é uma enciclopédia, né? Foi muito legal. Agora a gente vai lá. A gente tem bastante. Eu gosto afinidade. dessas conversas, né? Eu gosto. A gente não conversa tanto, não escuta tanto, mas. Eu já falei que eu vou um dia lá de sábado pra gente escutar a música e levar essa vitrolinha. Lembra que eu falei pra você? Ah, sim. Essa daqui, ó.